Clientela, que é a primeira retrospectiva da dupla de artistas Jennifer Alora e Guilherme Casadia. É uma exposição que ocupa toda a ala esquerda e também o átrio do Museu de Serralves. Esta exposição inclui ainda um trabalho do final dos anos 90 que nós decidimos instalar na entrada norte do Parque da Cidade, e é uma exposição que foi feita em estreita colaboração com os artistas. A exposição reúne um conjunto de trabalhos desde o final dos anos 90, do início da colaboração. Eles começaram a colaborar em 1995, até trabalhos mais recentes. Alora e Casadia são artistas que vivem em San Juan, Porto Rico, e que trabalham em diferentes meios artísticos, desde do filme, a fotografia, performance, escultura. Tem um percurso bastante consolidado e também amplamente reconhecido, e ao longo destes anos tem participado em várias exposições em diferentes museus do mundo, também participado em inúmeras bienais, e acho que é importante referir a participação que os artistas tiveram na Bienal de Veneza de 2011, quando representaram os Estados Unidos com o projeto Glória, uma crítica performativa das narrativas e símbolos associados à identidade norte-americana e também ao nacionalismo político, cultural e económico do país. Em Serralves apresentamos algumas das obras mais icónicas, como é o caso da escultura performativa Hope Hippo, ou dos trabalhos relacionados com a história complexa de Porto Rico e mais especificamente com Vieques, uma pequena ilha porto-ricanha que foi usada pela Marinha norte-americana como base de testes para bombas e mísseis durante 60 anos, mas também temos alguns dos trabalhos mais recentes, como exemplo a escultura que dá título a esta exposição, uma escultura monumental feita em carvão a partir de uma árvore que foi atingida por um raio. Esta obra, que é um dos trabalhos talvez mais ambiciosos realizados até hoje, inclui também uma performance feita em colaboração com o músico e compositor David Lang e que foi apresentada pela primeira vez no Museu de Serralves. A exposição foi pensada como uma cronologia aberta, revelando novas ligações, convergências, diria até inesperadas, num percurso fluido e também bastante envolvente. Nesse sentido, tomámos também algumas decisões importantes do ponto de vista conceptual, enfim, decisões espaciais e arquitetónicas, como é o caso de termos aberto todas as janelas da ala esquerda do museu e da exposição ser unicamente iluminada com luz natural. Isto possibilita, naturalmente, um diálogo com a natureza envolvente, também com a própria arquitetura de Alvercisa, e o Parque de Serralves torna-se quase como uma extensão visual da exposição. Esta exposição é quase como uma paisagem melancólica, talvez até mutante ou distópica, um apelo a um ideal de justiça ambiental, justiça ecológica, justiça energética, justiça colonial e política. Nesta exposição vamos seguindo marcas, ruínas, vestígios, enfim, relíquias de um tempo passado, como se os artistas nos convidassem a refletir sobre a história da evolução da vida na Terra ou as diferentes eras geológicas até à origem da humanidade e ao impacto da humanidade no planeta. Os trabalhos escolhidos evidenciam a natureza interdisciplinar e a prática colaborativa dos artistas que ao longo de vários anos têm trabalhado, enfim, com ativistas, têm trabalhado com vários músicos, com performers, ao mesmo tempo em que trazem todos estes temas da condição pós-colonial, à justiça ambiental e de vida ecológica, o tempo geológico, a história evolutiva na vida da Terra, a geopolítica e recursos energéticos, a relação também entre as grandes potências políticas e económicas, enfim, é uma exposição que, sendo a primeira grande retrospectiva dos artistas, nos permite ter uma ideia da consistência e também de uma prática de mais de 20 anos. No Parque da Cidade instalámos uma obra do final dos anos 90, intitulada Schalke. É um trabalho que consiste num conjunto de 12 enormes paus de giz branco, que são colocados geralmente no espaço público, convidando as pessoas que passam e, enfim, os moradores da cidade a interagir livremente, a desenhar e a escrever no chão. Este trabalho foi concebido para a Bienal Ibero-Americana de Lima, no Peru, e foi instalado numa zona próxima da Praça Maior, que é uma das praças mais importantes do centro histórico de Lima e onde está localizado o Palácio do Governo. Pouco depois de ter sido instalada, a obra rapidamente se converteu num veículo de protesto e de denúncia em relação ao governo e à situação de fragilidade que a política peruana estava a viver naquele momento, com a recente fuga de Alberto
Alberto Fujimori. Alberto Fujimori foi uma figura polémica da política do Peru, esteve no governo durante mais de 10 anos, tendo sido posteriormente acusado de uma série de crimes contra a humanidade e corrupção. Na altura, a obra acabou por ser retirada antes mesmo da Bienal inaugurar. É uma obra que aborda várias questões, como a importância da liberdade de expressão, da participação cívica e pública, ainda que de forma efêmera ou transitória. Nesta obra, o espaço público é convertido num fórum ao ar livre, num lugar de troca de ideias e de pensamentos. Por outro lado, esta obra, apesar de ser feita com material perecível, o giz, ela convoca ou, de alguma maneira, remete para uma série de momentos e períodos da história da arte, do minimalismo, a arte processual, happenings, a arte pública.